Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem estado a cada dia. Sei que não são muitos, mas não importa a quantidade, sim, aqueles que dão crédito. É tão bom a gente falar para aqueles que ouvem a palavra de Deus, que tiram o seu tempo. Eu sei que muitos nos dias de hoje têm tirado o seu tempo para estar meditando na palavra, porque se encontram. Foi preciso serem paralisados, ou confrontados com algo para que ficasse em uma condição onde tem o tempo necessário para dar crédito a essa palavra. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa nova oportunidade, por mais essa nova, por mais um dia de vida, por mais um dia onde temos a oportunidade e o privilégio de nos relacionarmos com esse Deus por intermédio da palavra, por intermédio de louvores, por intermédio de estar com ouvidos atentos por uma pessoa que você conversa, por alguém que vai falar algo com você, que vai se deparar com a realidade da vida. Esta é uma grande verdade. Eu digo isso porque Gideão, ele, ao caminhar, sabemos que ele estava indo não dentro dos critérios estabelecidos pelo Senhor, onde nós vamos aprendermos juntos hoje. Eu passei pela escola bíblica, então foi dado esse estudo e eu quero procurar passar para você um pouco daquilo que o Senhor se agrada, dos critérios estabelecidos para a adoração, onde você tem a liberdade de poder o adorá-lo. E esse Deus, ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta palavra, quando confronta com o nosso ser, com o nosso coração, com o nosso íntimo, o nosso interior, e olhamos para dentro de nós mediante aquilo que estamos ouvindo, então certamente o Senhor dará início à sua obra, onde você entenderá certamente quais foram os critérios estabelecidos pelo Senhor, que começando pelas leis estabelecidas, que nós sabemos, onde tem lá no Pentateuco a história do povo de Israel, como Deus age para tirar o povo da escravidão, não diferenciando dos dias de hoje, que o Senhor tem o privilégio em atender a todos aqueles que clamam, a todos aqueles que o buscam de todo o seu coração, pois a vontade dele é que ninguém venha se perder, e sim que todos venhamos chegar ao pleno conhecimento dessa palavra. Esta é a minha, é o que eu desejo no meu coração, que você venha entender. Eu não estou aqui para falar de religião, em nome de Jesus. Espero que você entenda que o melhor dessa vida é ter uma intimidade com esse Deus, é termos intimidade com Ele, pois a palavra, ela é bem clara.
a intimidade do Senhor, ou a intimidade ao Senhor, é com o Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. De repentemente, você até pensa, e isto é natural, quem de nós, eu posso falar por mim, que ao sermos perguntados qual é a sua religião, o que você diz, assim como eu dizia, assim como muitos diziam, baseado, crendo em algo que na verdade foram ensinados, que foram a tradição dos pais que nos passaram. Hoje temos a liberdade de falar da palavra, onde a dificuldade do entendimento dela, quando foi dado este início, muitos foram sacrificados, muitos não podiam falar porque o que operava era a lei romana, e nós sabemos como era a lei romana e as leis do Império Romano. Por isso nós temos em Roma, né, por exemplo, como diz em Roma, vou citar aqui um exemplo: Igreja Católica Apostólica Romana. O certo, para nós pensarmos juntos, eu falei isso, eu conversei isso com minha tia, não falando de religião, mas olha só, Igreja Católica Apostólica Romana. Por que não está assim? Igreja Católica Apostólica Brasileira, Igreja Católica Apostólica Catarinense, ou brasileira, de outros países, né? Aqui eu estou mencionando estado. Igreja Católica Apostólica Juiz de Fora. Então, porque vem de uma tradição onde Roma imperava. E qual eram as atitudes dos romanos, como eles agiam, né? E nós sabemos que eram tudo seguindo uma norma, uma tradição, que então se espalhou, onde fica difícil. Quando você fala, a pessoa pensa que você está criticando a religião dessas pessoas, mas não é isto, porque algo de bom que a Igreja Católica ela nos ensina, eu aprendi, foi a respeito da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ela nos ensina: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, embora fomos batizados, com todo respeito àqueles que seguem esta religião, nós fomos batizados, mas quando nós fomos batizados, nós não sabíamos, não estávamos escolhendo como exemplo deixado pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Ele veio ensinando a necessidade de estar consciente sobre o passar pelo batismo, o ser batizado. Há necessidade de nascer de novo, de sepultar o velho homem, mas para isso é necessário saber o que você está optando, escolhendo por viver com Jesus e não deixando que as pessoas escolham como foram, os nossos pais escolheram para nós.
e sendo que, na verdade, somos gratos a Deus pela existência e pelos ensinamentos de nosso Pai, embora foram ensinados também, onde vieram de uma tradição. Então, até ser estabelecido, até a lei, até Deus, quando estabelece os critérios para a adoração, nós vamos ver como era também a lei, que nós estamos estudando o Pentateuco. E nesse mesmo sentido, nós vamos ver no tempo da lei. No tempo da lei. O tempo da lei, a gente sabe que é um tempo que foi um tempo de rigidez, para que o povo aprendesse e entendesse que havia uma necessidade de seguir normas, padrões que estão registrados na palavra de Deus, porque essa foi a missão do nosso Senhor deixar para nós. Esta foi a missão do nosso Senhor, que Ele deixou antes de enviar o teu único e amado Filho. Deus, então, Ele usou vários profetas, usou os servos, mas todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Não eram o que Deus esperava, porque havia um tempo e certamente o povo não obedecia e o homem ficava até mesmo sem saber o que fazer. No exemplo disso, nós podemos ver Samuel, onde o povo de Deus era orientado pelo profeta Samuel, fruto de uma mulher estéril, onde ela coloca filho de Ana, que era estéril, onde Ana ela coloca no seu coração, se ela tivesse um filho varão, ela iria colocar diante do trabalho do Senhor, até certamente ia entregar o trabalho do Senhor. E Deus vê a sinceridade dela e coloca Samuel. Então Samuel cresce. Samuel, ele nasce daquele fruto. E o profeta, até então, julgava ela como se ela estivesse embriagada, mas não, ela estava dialogando com o Senhor, conversando com o Senhor, diretamente com o Pai, com Deus. Na época, ela podia invocar somente ao Senhor, porque Jesus Cristo, ele não tinha sido enviado. O Senhor não tinha enviado Jesus ainda para nos resgatar. Mas Deus usa Samuel para ser ali o direcionador, para ser o profeta, para guiar o povo, para conduzir o povo à direção de Deus. E crescia Samuel em graça e sabedoria diante do Senhor, e nenhuma de suas palavras caíram por terra. Então ali veio aquela sinceridade da mãe em colocar com o profeta Eli, onde nós sabemos que os filhos deles viviam de maneiras contrárias à vontade do Senhor, e ele não os corrigiu, sabendo que Deus é um Deus que está com os olhos fitos. Por isso ele estabeleceu esses critérios para que viessem a ser seguidos. Então Samuel está ali na direção, orientando, seguindo. O povo era direcionado por Deus, e os outros lugares haviam reis. Então os reis estabeleciam as regras, e o povo de Deus, Samuel, os guiava na orientação de Deus. Mas como o ser humano estava ainda ontem conversando a respeito de escolhas, estava conversando com meu amigo Eliseu, e também um senhor que estava lá,
Então estava conversando a respeito de escolha. Então o povo ali, ele vai não desejando mais seguir a sua caminhada sobre a obediência, sobre a orientação divina. Então eles se reúnem e decidem escolher para eles um rei, como havia em todos os outros lugares, desprezando o maior rei. Então isso foi necessário para que viessem chegar até a plenitude dos tempos. O Senhor concede um rei. Samuel, até então, Samuel, ele vê de uma forma, ele fala, Senhor, então ele fica ali chateado, ele fica chateado, não aceitando aquilo que era um absurdo, mas ele não podia convencê-los. Então o Senhor, ele é confortado pelo Senhor, onde o Senhor diz para Samuel, Samuel, não fiqueis preocupado, antes de rejeitar a você, eles estão rejeitando a mim. Amados, independente da religião que você segue, saiba que antes de você rejeitar antes de rejeitarem, como é que Samuel falou? Antes do povo me rejeitar, te rejeitar, que estava então na condução do Senhor, estava sendo conduzido por Samuel, então eles estão rejeitando a mim. E se você está sujeitando a religiões que na verdade não podem fazer nada por você, amados, você está rejeitando ser conduzido por um Deus que te conhece, que sabe o que você necessita, do que você precisa. Isto é bem óbvio, isso é bem claro, porque Deus nos conhece desde quando estávamos no ventre materno. Então, por isso, Deus estabelece critérios e houve a necessidade da expiação. O que é a palavra expiação? O que é expiação? Na época, a expiação significa purificar, pagar pelos pecados por meio da expiação de Jesus Cristo. Era a lei. Então o sacerdote expiava, ele se consagrava ali pelos pecados, por meio da expiação de Jesus Cristo. Nós sabemos que então ali ele entrava, e para entrar tinha um sino, um cinturão, e tinha um sino e uma corda. Para ele entrar no sacerdote, ele tinha que estar com a sua vida consagrada, porque se não tivesse, ali mesmo ele era consumido, por isso tinha corda. Se o sino parasse, aquele sino que simbolizava até mesmo a forma que ele estava, se estava vivendo uma vida de consagração, levando ali o pecado de todos aqueles que estavam ali diante dele, então o povo já ficava, os sacerdotes já ficavam com a mão na corda. Se caso ele não tivesse com a vida purificada, ele era morto. Mas assim foi feito. Então a palavra expiar, ela significa, eu estou procurando aqui, purificar, significa purificar. Expiação, purificar. Isso foi algo que foi na lei. Mas a lei mudou? Não mudou. Por quê? Hoje há critérios para vivermos uma vida de santidade, onde o sacrifício foi feito e não há mais a necessidade de ninguém levar sobre ele. Não precisamos de falar os nossos pecados para
para eles virem levar por nós. Nós temos livre acesso, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, dando-nos a liberdade de entrarmos no Santo dos Santos e termos a nossa particularidade com Deus. Essa é uma grande verdade na palavra do Senhor, onde não tem como escapar. Ou você é santo, por isso a palavra nos mostra que o santo continue-se a santificar e o imundo, o sujo, o imundo continue o imundo continua a se sujar, o sujo continua se sujando. Então as pessoas, se querem viver numa vida imunda, suja, querem se dedicarem aos prazeres da carne, como estamos vivendo hoje a festividade na data onde é comemorada a festa da carne, por isso chama carnaval, festa da carne. As pessoas que vão ali estamos vendo tantas tragédias acontecendo. E por que você não dá crédito à palavra do Senhor? Palavra essa que nos edifica, né? Palavra essa que nos alimenta, palavra esta que nos dirige, né? Que nos conduz por meio da palavra e em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo para nos conduzir e falar aos nossos corações, e se por um acaso estivermos com nossos corações sensíveis, vamos evitar. Você não sabe o que vai acontecer. Você, ao sair de casa, de repente essa palavra está chegando para você, que está com os seus dias contados. Talvez hoje seja o seu último dia de vida, onde você vai sair para se divertir e não sabe o que está te esperando, porque ali é uma festa da carne, cada um vivendo de uma forma, uns com a maldade no coração, uns com a finalidade de se divertir. Então, por que não está ali sendo preenchido com a palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus, onde você, o Senhor o livrará do que até então iria acontecer. Mas quando acontece, eu falei com ele que não era para ir, era para ficar. Parecia que ele estava sabendo, e parecia que ele estava despedindo. Esta é a realidade quando vai acontecer, quando acontece, e nós pressentimos. Eu digo isso porque tive a experiência com meu filho no último dia da sua vida, onde a verdade estava vivendo e não sabia que era o seu último dia. Trabalhamos. Eu não gostava de ouvir música de funk, eu não gostava, e era até meio rude, né, assim, ouvindo, sendo um servo do Senhor, que até então, como expressei, da forma que Joyce expressou, que eu conhecia a Deus só de ouvir, mas falava de Deus, trazia uma palavra, mas a verdade era que eu não tinha a sabedoria de como lidar, onde nos dias de hoje nós deparamos com muitos que não têm a sabedoria, não têm o entendimento, não têm o conhecimento da palavra de Deus para ser instruído a ensinar ao filho o caminho que ele deve seguir enquanto ele é pequeno. Porque quando vier a envelhecer, ele certamente ele não se desviará, ou mesmo que desvie, ele vai recordar porque foi ensinado. Então eu falei assim, poxa, por quê? Porque não veio comigo para casa, ele podia ter trago ele para casa, não teria acontecido, mas nós não podemos, nós não sabemos. Então, caso você hoje
está se preparando para sair, para fazer a vontade da carne, pense bem. De repente pode ser o seu último dia. E talvez a sua mãe está pedindo, não vai, meu filho, talvez o seu pai, talvez o seu irmão. Ô, meu irmão, vão pescar comigo, eu vou para pescar. Ô, meu irmão, vão comigo, nós vamos fazer um churrasco na casa da nossa mãe, vão lá, vão viver. E dessa forma não dando ouvidos àquilo ali. Então, o que passa na mente daqueles que convidaram, parecendo saber até então o que ia acontecer. E, na verdade, acontece. E vemos aí as pessoas virem, não, ele foi morto lá com 3 tiros. Qual é a reação? Quantas mães estão chorando hoje? Quantos pais? Quantos filhos? Que, embora jovens, estão comprometidos com essa palavra de Deus, que estão seguindo os critérios que Deus estabeleceu, e vendo seus pais sair como bandeira, porta-bandeiras, como comissão de frente, um negócio assim, essas coisas. Eu nunca gostei de carnaval, amados. Mesmo antes de conhecer Jesus, não gostava. Eu não gosto muito no estudo, igual hoje, tumulto, fobia. Aí falaram que era fobia, porque talvez eu andando na cidade, tenho passeio, só vou no meio da rua, eu não consigo andar ali naquele meio, seguindo devagarinho ali, acompanhando. Não sei, porque fui criado aí no lugar que tinha aquela liberdade, não tinha ninguém para ficar sendo ali em meio àquele povo, que até então está andando e não sabemos de que forma está, mas estão andando, estão seguindo, assim como foi no princípio o povo de Israel, que saíram do Egito e foram em direção à Terra Prometida e ficaram 40 anos no deserto, sendo que esse percurso levaria apenas dias. E na verdade nós sabemos, aqueles que sabem e aqueles que ainda não tiveram conhecimento e querem ter um verdadeiro conhecimento, participe conosco dos estudos bíblicos. Você querendo estudar, querendo aprender, talvez você tenha sede, você tenha vontade, você tenha o desejo, mas que você possa a partir de hoje querer ter uma vida diferente, ter uma vida mudada. Procure um local, procure uma igreja que fala a verdade, que prega a palavra, que ensina de fato como a palavra o é, não sendo necessário acrescentar mais nada na palavra. Tenho falado isso aqui repetidas vezes. Ai daquele que acrescentar um tio ou um i na palavra de Deus. Ai daquele, ai a expressão de dor. Ai daquele. E quantas pessoas estão acrescentando coisas que não há necessidade, pois a maior necessidade, a maior certeza que precisamos ter é que a maior necessidade é reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque foi Ele que deu a sua vida e se entregou a sua vida em nosso lugar, porque não mataram Jesus, Ele se entregou por nós, Ele se entregou. E no momento de ser ali, que foi crucificado, Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, e não sabia mesmo, porque estavam ali então crucificando o Filho de Deus, o seu unigênito. Eles não sabiam que esse Jesus era o mesmo Deus, como foi mencionado na palavra domingo, que quando Deus criou o mundo, na Trindade, onde havia
trevas sobre a face da terra, ali quando o Senhor cria todas as coisas, então ele fala ali com o Filho e com o Espírito. A Trindade está unida ali. O vazio, me perdoa. Então, ele está ali, certamente, falando com alguém. Quem é esse alguém? Que é o Filho, que estava desde a fundação do mundo e estava ao lado do Pai. Então ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, onde fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Então, por que não darmos? Por que não reconhecermos? Por que não experimentarmos? Por que continuar permanecendo, vivendo uma vida de derrotas, uma vida de decepções, uma vida de amargura, de angústia, uma vida onde você não confia, uma vida isolada? Para que isso? Meu amado Deus tem o melhor para você, por meio do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar o que havia perdido. Talvez você se encontra perdido aí, sem saber o que fazer. Saiba de uma coisa, opte por escolher o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vive, reina e reinará para todo sempre. Critérios. Deus estabelece critérios. Esses são os critérios estabelecidos para Deus. E a palavra expiar significa purificar, pagar pelos pecados. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos purificar para nos reconciliarmos com o nosso Pai Celestial. Nós podemos ver isso em Romanos. Nós podemos ver isso aqui em Romanos 5, capítulo 10. Olha só como diz a palavra, quando nós estamos manuseando esta palavra de Deus, aí você vai ver que a palavra tem todos os ensinos para nós, né? Atos, aí Romanos, capítulo 5, versículo 10. Ainda não cheguei aqui nele. Minha Bíblia de folha bem fininha, justamente na página que eu vou, parece que fica grudada, não racha, não passa. Mas louvado seja Deus. A palavra nos diz assim, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele mostra assim a justificação pela fé e paz com Deus. Então são critérios que foram estabelecidos no Velho Testamento e que nós deparamos com esses critérios no Novo Testamento. No Novo Testamento está estabelecido também. Deus estabeleceu. Então nós vamos ver a justificação pela fé e paz com Deus. A justificação. Então nós sabemos que a palavra expiar significa purificar, pagar pelos pecados. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos purificar para nos reconciliarmos com o nosso Pai Celestial, como está em Romanos 5, no versículo 10. Mas aqui, ao iniciar lendo esta palavra tão gloriosa, o apóstolo Paulo coloca no título a justificação pela fé e paz com Deus. Isso é muito importante, né? A justificação pela fé. É pela fé que você vai ser justificado. Pela fé você vai confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador exclusivo e suficiente para purificar, suficiente para suprir as suas necessidades. Não há mais a necessidade de haver a expiação de pecados, de alguém levar, de sermos conduzidos por alguém que perdoa, pedir perdão a pessoas que, na verdade, pedir perdão faz parte da nossa vida quando estamos em falta, quando cometemos pecado com alguém. Mas não confessar um pecado para alguém que é um homem como você.
onde nós vemos o apóstolo Pedro, quando chegam, numa passagem que chega lá e se dobra diante de Pedro, Pedro fala: levanta, ergue-te, sou homem como você, como todos. Né? Eu não estou falando assim porque eu não estou lembrando o versículo, mas você pode procurar que o homem se prostra ali diante, em agradecimento, colocando Pedro como se fosse um Deus, e essa é essa é a realidade dos fatos que são acontecidos ou estão acontecendo nos dias de hoje. Pessoas se dobrando diante de pessoas que são homens, idolatrando esses homens. Para que isto? Você está colocando no lugar de Deus, você está substituindo este homem por Deus, seguindo tudo aquilo que passa para você e você faz. Então estão acrescentando a palavra de Deus. Ai daquele, ele vai ter que prestar conta, ou vocês vão ter que prestar conta. Talvez esteja falando para alguém que esteja fazendo dessa forma e sabe que está fazendo para atrair pessoas. Vocês vão prestar contas. E aqueles que estão sendo seduzidos por estas pessoas que até então são como deuses na vida dela, são como Deus na vida delas, independente de religião. Eu digo assim, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, que se diz evangélico, há tantas heresias. Não há necessidade de acrescentar nada mais, porque o que tinha de ser feito, Deus já fez. Ele já criou critérios que Deus estabeleceu e está estabelecido até os dias de hoje, onde cabe cada um de nós entendermos, aceitarmos, entregarmos o nosso caminho, confiar na certeza de que o mais Ele tudo fará e perseverar até o fim. Com esses critérios, nós vamos alcançar a vida eterna, que até então os critérios eram para alcançar a terra prometida. E a nossa terra prometida é a Nova Jerusalém, onde não vai haver mais choro, não vai haver tristeza, mágoas, velhos que plantem e não venham colher. Eu estou falando daquilo que Deus está colocando no meu coração. E creio que você está entendendo de uma maneira, talvez, que possa pensar até que eu estou sendo até meio bruto no estar falando. Não, eu estou falando na orientação de Deus, certo de que você está sendo confrontado com esta palavra. Palavra que é verdadeira, palavra de fé. Então o apóstolo Paulo, para concluir aqui, que eu não quero passar, ontem demorou, ontem chegou, eu coloquei até no título ali, diz alguma coisa a respeito, demorou, foi entrar somente o vídeo entrou no ar, foi só lá para as 10 horas, e olha que eu faço bem cedo, e só foi entrar para as 10 horas, foi maior dificuldade, também ontem eu exagerei, eu fui a 46 minutos, e sou muito grato a este canal do YouTube que está me dando este privilégio, que até então eu tinha 15 minutos e agora tenho chegado a 40 e até 43. Eles têm me dado este privilégio, mas eu creio que é Deus que está no controle de todas as coisas. Que Deus continue multiplicando, abençoando aqueles que administram, que possam ter sabedoria e deixar que venha esse canal ser ocupado por aqueles que são transmissores da palavra do Senhor, aqueles que são intercessores, que estão nos campos missionários, terem a liberdade, a oportunidade de expressar, onde temos a liberdade de expressão, não há liberdade de expressão maior do que expressar da palavra de Deus, não olhando para a pessoa, e sim para o pecador. Pessoas nós sabemos que somos falhos, mas olhar para Jesus, certamente nós vamos compreender, vamos saber lidar,
com as pessoas com quem convivemos. Eu gostaria de passar em várias partes aqui, mas aquilo que o Senhor concede é aquilo que quero continuar, porque me colocando sempre de joelhos, apresentando a sua vida que tem me ajudado, e a você que ainda não se inscreveu no meu canal, e a todos vocês que já se inscreveram no meu canal, eu agradeço imensamente, em nome de Jesus, como sinto feliz por saber que tem optado, que tem ouvido, por meio dessa rede social, do canal, do Facebook, e onde eu transmito nos status do WhatsApp, colocando-lhe uma mensagem para despertar, para que você veja, opte, faça a sua escolha. Então, Romanos, no capítulo 5, versículo 10, então aqui o apóstolo Paulo, critérios no Novo Testamento, o critério do Velho Testamento, onde mostra aqui o título da lição de hoje no Velho Testamento, expiação de pecados relacionais ou sociais, adoradores em conflito. A expiação, quando ela acontece, havia conflitos. Agora, com Jesus não, com Jesus é completamente diferente. Nós sabemos, o título desse hoje é a expiação de pecados relacionais ou sociais. Expiação de pecados relacionais ou sociais. São adoradores em conflitos, que vão viver conflitantes com o que foi passado. E querendo seguir esta regra, vai viver naquele conflito constante. Agora não, o apóstolo Paulo vem e mostra para nós aqui. Eu vou até grifar, porque quando eu grifo aqui de amarelinho fica melhor para me ler na minha Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais uma vez, para terminar. Porque eu até mencionei isto no centro de recuperação. Às vezes você que esteve lá, o pastor que está aí, certamente está seguindo. Eu falei a respeito do porquê. São muitos porquês. Os porquês da vida, nós precisamos de analisar. Por quê? Então, dando a liberdade dos internos falarem algo, então puderam falar a respeito do sermão da montanha. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Herdarão a terra. Então tem porquê. Por que viver uma vida na contramão de Deus? Sendo que se você vivendo, você vai ter um porquê muito diferente do porquê no qual você está vivendo. Então, por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Só por Jesus. Só por Jesus. Que Jesus ocupe o primeiro lugar da sua vida. Amém? Querendo nos fazer uma visita, estamos servindo a Deus ali na Primeira Igreja Batista em Benfica, onde teremos o imenso prazer em recebê-los ali, você e família, os seus filhos, para participar de programas para crianças, até o berçário, onde tem ali pessoas para cuidarem de seus filhos, mãe que tem os seus filhinhos pequenos de colo, então ali tem o berçário, tudo preparadinho para que você seja fique bem à vontade para ouvir o que é de melhor, que é a palavra de Deus. E eu vou colocar um ponto final aqui, porque se deixar, eu falo o dia todo. Eu gosto de falar, e não há nada melhor
do que falar da palavra de Deus. Você querendo participar conosco da Escola Bíblica Dominical aos domingos, a partir das 8h30, a igreja se encontra aberta, é para um período de oração. Você, ainda que não fique para o culto, mas queira entrar, que tenha o seu particular com Deus e queira entrar ali, estar em oração, nos ajudando em oração, você pode entrar, porque às 9h se dará início à Escola Bíblica Dominical, sendo que às 10h temos o culto e às 18h encontro de homens e de mulheres. E nesse sábado teremos um culto especial, que é o culto da sociedade feminina, das mulheres, os cultos da sociedade feminina. Então, e às 19h o culto da noite, à quinta-feira o culto de oração a partir das 19h30. Que Deus abençoe a todos, fique na paz. O meu muito obrigado, agradeço de todo o meu coração por Deus estar preparando pessoas para unir-se a nós, para nós virmos a nos unir e juntos trabalharmos para Cristo em busca daquelas almas que se encontram perambulando pelas ruas, andando. E aos sábados, na parte da manhã, tem o amor incondicional. Amém? Que Deus abençoe, ore por nós, ore por mim, ore por minha família, apresente nossas vidas, que o Senhor continue nos dando graça, cobrindo com o seu verdadeiro amor. Amém? Que Deus abençoe, que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, seja com a minha vida, com a minha família, com a minha esposa, seja com a sua vida, com a sua família, com o seu esposo com a sua esposa e com todo o servo de Deus espalhados pelo quatro cantos da terra. Muito obrigado, esta é a minha gratidão a Ti. Aceita, Pai, que possa chegar diante de Ti com um aroma suave. Visita cada um, Pai, que ao iniciar esse vídeo, que possa chegar até o fim e receber a bênção por completo, independente do que estejam passando, recebam a cura, recebam o que está precisando na sua vida. Tenho certeza que Deus o acrescentará. Em nome de Jesus, pedindo com fé. Amém?